Aleluia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém, meus irmãos? Eu vou estar ministrando e o povo vai chegar. Isso é um levante, né? O último encontro foi a mesma coisa, chegaram 8 horas, eu acho, 7:30 da noite. Misericórdia, mas aleluia. Amém, irmãos, nós estamos aí num jejum de 21 dias, como o Felipe falou. Eu quero, na verdade, compartilhar o tema de hoje. Se falta alguma coisa na sua vida? Nós estamos orando aqui por restituição financeira, né? E antes de você entender o porquê que o Senhor vai restituir algo na sua vida, você precisa ter o entendimento, a compreensão, porque nós servimos um Deus que é muito abundante. A palavra de Deus fala que o reino de Deus, ele é rico, que no reino de Deus não há escassez, que no reino de Deus há abundância. Porque às vezes a gente tem essa mentalidade que se o Senhor dá para mim, vai faltar para o outro. Não existe isso. Mas por conta de muitas vezes nós crescermos num ambiente, ou sermos educados por pessoas que vivem nesse ambiente, ou que passam por essa situação de escassez, nós achamos que o Deus que nós servimos é a mesma coisa. E eu gostaria de compartilhar aqui algo poderoso, que tem a ver com essa questão financeira. Mas se existe um povo, muito obrigado. Olha só que água chique, né? A cantina aqui é chique, né? Você sabe que não é beber uma água, é uma experiência. É que nem um celular, o iPhone. Não é um celular, é uma experiência. Assim, que o Senhor continue prosperando o ministério do Bira aí, ó. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu até tomar para não vou jogar no chão que nem Davi, mas bem, eu gostaria que você abrisse lá em Lucas capítulo 13, capítulo 6, verso 13. Desculpa, é 16, verso 13. Fala o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores. Isso é um princípio poderoso. Você sabia disso? Porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Deixa eu falar uma coisa para você. A riqueza aqui tem letra minúscula. Se você for ver o original dessa palavra riqueza, é uma personificação daquilo que é contra Deus. O que ele está falando? Não tem como você servir a Deus e servir uma pessoa que é contra Deus. Não tem como um corintiano casar com um palmeirense. Não tem como. Não tem como? Tem? Deus liberta, é tudo crente. É brincadeira, tá? Mas por que ele está falando aqui? Porque é muito importante você entender que, na verdade, Deus é o Senhor do ouro e da prata. É um Deus de abundância, é um Deus de prosperidade, é um Deus de propósito. E qual que é o propósito de Deus na sua vida? Tudo que Deus faz na sua vida tem um propósito. Não acha que você nasceu assim por conta de um acaso. Não acha que tem sonhos que foram implantados no seu coração, que é fruto de um acaso. Tudo que Deus faz é por conta de um propósito. E o propósito de Deus, o que é? O propósito de Deus tem a ver com a eternidade. O propósito de Deus na minha vida e na sua vida é edificar a casa de Deus, o reino de Deus. Esse é Deus. O que ele está falando? Quando você serve a Deus, você pode ter certeza, o Senhor vai te prosperar, o seu casamento, os seus filhos, os seus sonhos, tudo vai viver em detrimento para que o reino de Deus cresça. Não é de outra forma, tudo, os seus sonhos, tudo, para que o reino de Deus cresça. Agora, o que é servir às riquezas? Na verdade, nós entendemos que essa riqueza aqui tem um nome, é mamon. É o único lugar na vida, é o único lugar que você percebe que tem um Deus que rivaliza assim com Deus, que é o quê? É o Deus do dinheiro, e nós entendemos que tem um nome que chama-se o quê? Mamon. E qual que é o propósito de mamon? O propósito de mamon é justamente você não servir, não desfrutar, não edificar no reino de Deus, mas você precisa entender como que na verdade, esse Deus da riqueza, ele trabalha, mas ele tem um propósito, e o propósito final, na verdade, é te fazer uma pessoa escrava dele. O objetivo final é que você não se aproxime de Deus, ou que você se afaste de Deus. O
objetivo final, que provavelmente você pode até ter algum tipo de dinheiro, mas nesse dinheiro você pode ter certeza, vai afetar seu casamento, vai afetar a criação dos seus filhos, vai afetar algum sonho, mas o objetivo central é que, na verdade, você não invista e se afaste do reino de Deus. Então, quando você tem essa compreensão, é melhor. Eu gostaria que agora você abrisse lá em Lucas, capítulo 22, verso 35, fala o seguinte: ao seguir, Jesus lhe perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforjes e sem sandálias, faltou-lhes porventura alguma coisa? Aí é Jesus perguntando para os discípulos. Jesus tinha dado uma missão para os discípulos, para ir lá de 2 em 2, e ele falou assim: faltou alguma coisa? O que os discípulos falaram? Não. Mas é interessante que ele fala que eles tinham que ir sem dinheiro, sem sandália, e somente com a fé. E eles foram somente com a fé. E quando eles voltaram, o que o Senhor falou? Faltou alguma coisa? Não faltou nada. Quando nós pedimos, vai fazer a obra de Deus, tudo que você percebe que todo impedimento na minha vida e na sua vida, de fazer o que você gostaria de fazer, você percebe que sempre envolve o quê? Dinheiro. Sempre envolve o quê? Recursos financeiros. Às vezes você está aqui olhando para mim, está meio preocupado com o boleto que vai vencer amanhã. Isso é mamon. Você não consegue nem desfrutar do momento. Às vezes você está preocupado aqui, mas você está aqui olhando para mim, mas preocupado que amanhã tem que acordar de manhã, tem que trabalhar, tem que fazer aquilo. Você não consegue desfrutar. Você percebe? Às vezes o objetivo de mamon é te afastar daquilo te afastar do propósito de Deus na sua vida. E é interessante, infelizmente, os filhos de Deus, eles perdem o rumo de como administrar, na verdade, aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Você pode ter certeza, quando Deus entrou na sua vida, Deus ele mudou para mudar a história da sua vida. E é uma história que já existia e que deixou de vir a existir quando, na verdade, você se afastou dele. E quando ele entrou na sua vida, ele mudou a sua história. Ele colocou uma nova natureza. Ele te deu acesso para que você possa viver toda a prosperidade do reino de Deus aqui na terra. De alguma forma, ele veio e te abençoou para que você possa reinar em vida. Mas é interessante que o povo, que na verdade busca o Senhor, clama, às vezes não tem muita dificuldade de, na verdade, servir a esse Deus de forma livre, sem se preocupar. Todas as vezes é fazendo continha, eu não consigo, é escassez, eu não posso, eu não tá, não sei o quê. Mas Deus, deixa eu falar uma coisa para você, não é dessa forma. Você precisa aprender a reinar em vida. Você precisa aprender a desfrutar desse Deus que, na verdade, não tem abundância, Ele não retém nada para você, ao contrário, Ele já liberou tudo sobre a sua vida e sobre a minha vida, mas tem a ver com entendimento. E é interessante que, normalmente, nós perdemos o rumo, nós não conseguimos administrar, nós não conseguimos desfrutar daquilo que Deus tem para nós, geralmente, primeiro, pela falta de compreensão ou pela falta de revelação do trabalho de mamon nas nossas vidas. Às vezes você está servindo, na verdade, servindo um Deus, ou servindo um demônio, que na verdade te impede de servir a Deus. Às vezes você está servindo ao Senhor, mas você vai até um certo limite. Passou daquele limite, você não consegue mais. Por quê? Parece que é uma trava. Isso chama-se o quê? Demônio. Isso chama-se o quê? Mamon. Eu estou liderando, eu estou aqui crescendo, mas na hora de liderar, eu não posso liderar, porque se eu liderar, como que vai ser? Será que eu vou conseguir trabalhar da mesma forma que eu estou trabalhando? Se eu começar a liderar, será que eu vou ter tempo para minha família, ter tempo para minha casa? Você percebe que você está sempre limitado. E é interessante que a primeira coisa que nós aprendemos foi sobre Saul. Saul ele não tinha revelação do que era ser um servo de Mamon. Mas a palavra de Deus fala que Saul, ele era um homem de Deus, que não foi escolhido pelo povo de Deus, mas durante a sua liderança, durante a sua caminhada cristã, ele era um homem que servia a Deus, ele era um homem que era temente a Deus, ele era um homem que honrava a Deus. Mas um dia, a palavra de Deus fala, um dia não, isso foi um processo, ele começou a crescer, Deus abriu uma porta para ele de emprego, Deus deu um empreendimento para ele muito próspero, ele começou a ganhar muito dinheiro, ele começou a ganhar muita influência, ele começou a ser importante, ele começou a se desconectar da realidade do próprio Deus, ao ponto dele chegar ao ponto de achar que não precisa mais de Deus. Então você percebe, mamon, esse é o objetivo de Mamon. Às vezes ele libera muito dinheiro. E é interessante que todo o dinheiro pertence a Deus. Mas muitas vezes o Mamon ele vai usar coisas que, na verdade, Deus te usou
para te abençoar, para te afastar do próprio Deus. Às vezes você pede uma varoa, um varão para casar, e esse varoa te afasta de Deus. Você pede ali uma casa, um carro para Deus, e Deus vai lá, libera uma casa, um carro, Ele atende a sua oração. Aí você usa esses próprios recursos que você pediu para Deus te abençoar, para se afastar do próprio Deus. Então, na verdade, o rei de Israel, que na verdade era Saul, o objetivo dele era reinar, era edificar o reino de Deus. E o que aconteceu? Quando ele começou a crescer financeiramente, quando ele começou a ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente, o que aconteceu com ele? Ele se afastou. Antigamente ele honrava o Senhor. Todas as vezes que ele ganhava uma guerra, ele levantava ali um altar de honra para o Senhor. Aí de repente ele chegou um momento e falou assim: eu não preciso mais de Deus. Eu já tenho tudo que eu preciso, eu tenho dinheiro, eu tenho influência. Está certo que foi Deus que abriu as portas para mim, mas chegou no momento da vida dele que ele achou: eu não preciso mais de Deus, daqui em diante eu posso ir sozinho. Isso é o que geralmente Mamon coloca no seu coração e no meu coração. Eu não preciso mais dos irmãos da célula, eu não preciso mais da igreja, eu não preciso mais do Senhor, porque agora eu preciso usufruir da casa que eu comprei lá no interior, agora eu preciso desfrutar do dinheiro que eu tenho, eu preciso desfrutar da casa que eu tenho, do dinheiro que eu tenho. O que aconteceu com Saul e o que vai acontecer com a minha vida e com a sua vida? Se você entra por esse caminho, você perde tudo. Saul perdeu tudo, morreu num campo de batalha, pediu para o empregado matar ele, e a sua descendência acabou. Ele não teve posteridade. Por quê? Porque na verdade ele não tinha revelação como que Mamon poderia trabalhar na sua vida. E ele perdeu tudo que ele conquistou no Senhor, porque um dia ele decidiu servir o quê? As riquezas desse mundo. Ele não entendeu, ele não compreendeu. Aí tem uma outra revelação, que tem a questão do bezerro de ouro, que nós aprendemos. A palavra de Deus fala que quando o Senhor libertou o povo do Egito, o Senhor fez uma aliança com o seu povo. O que é fazer uma aliança, meus irmãos? Aliança tem a ver com casamento. A palavra de Deus fala que Deus foi lá e casou-se com o seu povo. O que o Senhor estava falando? A partir de agora, eu quero que vocês saibam, esse Deus temido que vocês viram manifestar tanto poder no Egito, esse Deus quer casar com você. Vocês querem casar comigo? O povo falou: queremos. A partir de agora, eu vou ser o seu Deus, e vocês serão o meu Deus. E o Senhor falou assim: agora vocês vão ser um povo de propriedade exclusiva minha, e eu vou ser um Deus de propriedade exclusiva de vocês. E a palavra de Deus fala que depois que eles fizeram essa aliança, o que aconteceu? Aconteceu que parece que, eu não sei se você sabe, tudo que Deus faz, Ele faz no tempo dEle, não é no seu tempo. Por que é no tempo dEle? Que Deus ele vai te preparar para a posição que Ele tem para você. E a palavra de Deus fala que Moisés foi lá no Monte Sinai, e ali ele estava recebendo as ordenanças, os mandamentos, tudo aquilo que o povo deveria fazer depois que ele tomou a decisão de se casar com Deus. E a palavra de Deus fala que o Senhor pegou, que o povo de Deus, por conta de uma impaciência, eu não estou vendo o tempo passar, não está acontecendo na minha vida, eu pedi para casar, o marido não veio, eu pedi para prosperar, não estou prosperando, eu pedi para a célula multiplicar, não está multiplicando. Aí o que você faz nessa hora? Você simplesmente sai debaixo dessa aliança, você se desconecta daquele homem com quem você casou, do Deus que você se casou. E aí o que acontece? Aí foi o que nós aprendemos, isso chama-se o quê? Adultério, traição. E aí, por quê? Porque eles imaginavam, só porque estava demorando para acontecer aquilo que ele havia prometido, acabou, eles se desconectaram. E aí eles pegaram o dinheiro, os recursos, que na verdade era para edificar uma casa para Deus, para que o reino de Deus crescesse. O que eles fizeram? Eles fizeram um bezerro de ouro. E quem que pode fazer um bezerro de ouro, meus irmãos? Só pode fazer um bezerro de ouro os filhos de Deus. Não tem como uma pessoa que nunca conheceu a Deus fazer um bezerro de ouro. Só os filhos que são casados com Deus que podem fazer um bezerro de ouro. Mas bezerro de ouro é um sinal do quê? De que você não confia no Deus que você serve. Você não confia aquele que na verdade se casou com você e quer construir uma história para você que vai ecoar a eternidade. Isso por quê? Simplesmente porque nós somos conduzidos o quê? Pelas riquezas do mundo. Por que eles fizeram um bezerro de ouro? Porque eles estavam ricos. Se eles não tivessem ricos, eles não fariam um bezerro de ouro. E provavelmente eles não iriam trair o Senhor. Então você percebe, tem pessoas que não podem ganhar dinheiro. Tem pessoas que não podem ficar ricas. Por quê? Porque se eles ficarem ricos, por ter uma mentalidade de escassez, por ter uma mentalidade de escravidão, o que vai acontecer com eles? A própria riqueza, que tem o objetivo de abençoar, vai levar eles para onde? Para o inferno. Aí o Senhor, o que ele prefere? É melhor viver com uma vida de escassez, indo para o céu, do que ser rico e indo para o inferno. Por quê? Por conta de uma mentalidade. Você tem a natureza divina, você foi salvo.
Mas o que nós precisamos agora? Ter uma mentalidade próspera. Se você não tem uma mentalidade próspera, o dinheiro, que na verdade é para, na verdade, levar o reino de Deus a avançar e crescer, nas suas mãos vai ser ao contrário, ele vai retroceder. É que nem quando você dá um videogame para uma criança. O pai sabe, eu não vou te dar um videogame, porque se eu der um videogame, ele vai tirar notas ruins na escola. E quando eu estou pagando a escola para essas crianças, a escola tem a ver com o futuro delas. Mas a criança ela não tem o entendimento e a compreensão que o videogame vai atrapalhar o propósito do futuro delas. E por isso eu não dou o videogame. Por isso que muitas vezes Deus não ouve a sua oração de prosperidade. Porque Ele sabe, se esse homem ou se essa mulher ficar próspero, eles vão atrapalhar o próprio destino deles. Então, hoje, nesse momento, eles não podem ficar prósperos. Mas você pode ter certeza, o Senhor sempre vai te preparar para que você desfrute daquilo que Ele tem para você, prosperidade, para que você reine em vida. Mas, infelizmente, nem todos estão preparados. Onde está a preparação? Na mente. E aí, essa é a primeira situação. E a segunda situação, qual que é? É o que eu falei aqui nesse versículo. É quando nós estamos preocupados. O que é ficar preocupado? E aí tem a história de Judas. Mas, muitas vezes, a preocupação de faltar alguma coisa necessária nos leva simplesmente a se desconectar daquilo que Deus tem para nós. Aí você não pode dar uma oferta, você não pode dizimar, você não pode ajudar o crescimento da igreja, você não pode fazer nada disso. Você não pode sustentar a casa onde você congrega. Por quê? Porque se eu der 10%, se eu der uma porcentagem como oferta, como expressão de gratidão a Deus, para que essa igreja, para que o reino de Deus continue crescendo, vai faltar. Eu não vou conseguir pagar a escola das crianças. Eu não vou conseguir realizar o sonho da minha esposa ou do meu esposo. Eu não vou conseguir trocar de carro, esse carro que eu tenho desde 1988. Eu não vou conseguir. Então você percebe que tudo está travado o quê? No âmbito financeiro, na questão financeira. E aí tem a questão de Judas. Mas por que muitas vezes nós ficamos assim preocupados? Eu não sei não, se eu for para o encontro eu vou passar uma crise, se eu for lá no sítio ajudar o encontro dos juvenis, eu vou passar uma dificuldade muito grande. Mas muitas vezes nós não conseguimos servir da forma que nós gostaríamos de servir, você pode ter certeza, é por conta da preocupação. Aí você começa a pensar, não, se eu começar a liderar, eu não vou conseguir dar muita atenção para o meu empreendimento. Se eu começar a tomar conta desse povo, eu não vou ter condições de liderar, de avançar. Se eu continuar ofertando aqui, provavelmente vai faltar. Isso o que é, meus irmãos? Isso é uma mente de escassez. É aquela pessoa que ela acha que se ela servir ao Senhor, de alguma forma vai faltar em alguma outra área da sua vida. E isso é uma mentalidade de escassez. É uma mentalidade, muitas vezes, que a nossa própria geração ensina. Que muitas vezes nós só temos pobres na nossa sociedade porque tem ricos, porque nós vemos num mundo de escassez. Isso é mentira. Então, dando continuidade ao que eu estava ministrando, meus irmãos, e muitas vezes nós temos dificuldades de servir ao Senhor, mas você pode ter certeza, a dificuldade nunca está no Senhor. A dificuldade sempre está aonde nós colocamos o nosso coração. E muitas vezes nós colocamos o nosso coração, colocamos a nossa influência, ou se colocamos debaixo da influência, na verdade, num Deus que, na verdade, é um Deus que está ali justamente para te afastar do reino de Deus. Aí você percebe famílias, filhos, casais, que se afastam do reino de Deus justamente por conta dessa questão de influência, poder, dinheiro. E esse não é o objetivo de Deus. Porque tudo aquilo, você pode ter certeza, tudo aquilo que Mamon usa, às vezes pode ser momentaneamente ser muito bom, mas é tudo adulterado. É que nem você comprando um carro, você tem um carro bom, mas se você colocar gasolina adulterada ali no carro, você pode ter certeza, uma hora esse carro vai parar, uma hora você vai ter problemas sérios no seu carro. Porque Mamon, ele pode oferecer tristeza, alegria, prosperidade, prazer, paz, proteção, segurança, mas tudo isso é limitado, é transitório, é adulterado. Mas o que Deus tem para você é sem reservas, é infinito. E aí tem outra coisa que nós aprendemos. Quando você não consegue servir ao Senhor,
por medo de faltar, medo de não ter condição, medo de perda, dúvidas. Na verdade, isso é por conta do quê? De uma mentalidade de escassez. E essa é a vida de Judas. E aí tem uma história na Bíblia, que a palavra de Deus fala, onde estava ali uma mulher, que ela se apaixonou por Jesus, porque o que Jesus fez por ela, Jesus ressuscitou o irmão dela, Jesus transformou a vida da família dela, Jesus marcou tanto a vida dela, Jesus fez tanto por ela, que aquela mulher, ela vivia sem reservas para Jesus, assim como eu e você deveríamos viver. Porque o Senhor, Ele vive por você sem reservas. Deus, Ele sempre vai dar o melhor para você. Deus, Ele deu o seu filho para morrer por você e por mim. E você acha que se Ele não deu o seu filho para morrer por mim e por você, Ele vai rejeitar um pedido de uma casa, um carro, a libertação, a restauração de um casamento? Lógico que não. O Deus que nós servimos é um Deus que Ele dá tudo o que Ele tem. Ele entrou no casamento com você sem reservas. E a palavra de Deus fala que até então as pessoas estavam ali, cultuando, honrando a Jesus. Era Simão, o Simão, Lázaro, Marta, Maria, todo mundo ali honrando ao Senhor. E a palavra de Deus fala que Judas, que era um dos discípulos de Jesus, estava ali naquele lugar, não falava nada. O culto rolando, mas quando aquela mulher, ela pegou uma oferta que representava ela, que representava o amor que ela tinha pelo Deus que ela servia, e quebrou aquela oferta, que era um vaso de um perfume muito caro, e jogou aos pés de Jesus, Judas se manifesta. Nessa hora, você pode ter certeza, uma mão se manifesta na sua vida. Então você percebe, às vezes Ele permite você cultuar o Senhor, mas Ele percebe que quando você consegue chegar ao ponto de se extravasar, você percebe, aí se levanta. E aí vem Judas e fala: poxa vida, Jesus, esse perfume aí é 1 ano de salário. E aí o que Judas fala? Nós não poderíamos dar essa oferta para os pobres? Então você percebe, isso é uma mentalidade do que? De escassez. Porque se eu der uma oferta de muito valor no reino de Deus, eu não vou conseguir ajudar os pobres? Isso é mentalidade de escassez. E Judas pensava dessa forma. Por quê? E deixa eu te falar uma coisa para você. E às vezes você quer servir ao Senhor dessa forma. Ah, se eu contribuir nessa casa, vai faltar. Se eu tirar uma porcentagem mínima que seja, eu não vou conseguir pagar a conta. Eu não vou conseguir pagar a escola dos meus filhos. Eu não vou conseguir trocar de carro. Deixa eu te falar, você está enganado. O Deus que você serve é um Deus de muita abundância. A palavra de Deus fala que o reino tem muita abundância, tem muita fartura. Mas tudo isso você assume como? Através de fé. Não tem outra forma, não é através de dinheiro, porque se fosse através de recurso, dinheiro, muito dinheiro, o Senhor não honraria aquela mulher que foi ofertar a Jesus, com somente 3 moedinhas. A questão não é recurso, a questão é o coração. Onde está o seu coração? O seu coração está no reino de Deus? Ou está naquilo que o mundo pode oferecer? Para você servir ao Senhor, para você servir ao Senhor sem entregas, você precisa, na verdade, consultar o seu contexto aí fora. Isso é o quê? Uma mente limitada, uma mente de escassez. Aí a palavra de Deus pega e fala, Jesus, ele vai lá e quebra todo o argumento de Judas. Ele fala, na verdade o contexto fala, Judas, na verdade, ele falou aquilo por quê? Porque ele era um discípulo de Jesus. Você imagina, você está aqui, e a gente, vamos levantar uma oferta para reformar a salinha dos juvenis. Porque na salinha dos juvenis, os nossos juvenis estão sendo marcados, os nossos juvenis estão sendo, mas nós precisamos, de alguma forma, reformar para recebê-los. Aí você pode falar, não seria melhor nós darmos para os pobres? Mas jamais você vai falar o seguinte, não, eu não quero dar, porque se eu der vai faltar para eu jantar num restaurante chique. E Judas, ele só falou aquilo porque ele era um discípulo de Jesus. Porque aquela fala caberia no contexto que ele estava vivendo. Aqui que Jesus fala, o contexto fala, Judas falou aquilo, não era porque ele ajudava os pobres, mas era porque ele era ladrão. E todo ladrão, meus irmãos, você pode ter certeza, todo ladrão, ele começa a roubar, por quê? Porque ele tem um viés com uma mentalidade de escassez. Por isso que Judas roubava. E a palavra de Deus fala, porque ele roubava das ofertas na bolsa da oferta lá de Jesus. Aí que Jesus fala, os pobres sempre vão
vão estar no meio de vocês. Sempre vocês vão ter a oportunidade de ajudar os pobres, mas me honrar somente em oportunidades específicas. Por que eu estou te falando isso? Não deixe de servir ao Senhor, porque há escassez na sua vida. Se há escassez na sua vida, você pode ter certeza, é porque um dia você permitiu Mamon entrar no seu coração e nem percebeu. Às vezes foi de forma incondicional, mas não poder servir, não poder ofertar, não poder ajudar, uma vida sendo liberta, um casamento sendo restaurado. E é interessante que é dessa forma que você ajuda um pobre, tirando uma mentalidade de escassez. Porque se você tira uma mentalidade de escassez de um homem, ele vai deixar de roubar, e ele vai servir ao Senhor, e vai se tornar próspero. Mas a gente não consegue enxergar dessa forma. Jesus estava falando isso para aquela mulher. Aquela mulher deu tudo o que ela tinha, por quê? Porque ela não tinha mentalidade de escassez. Ela deu para um homem que poderia retribuir 100 vezes mais, infinitamente mais do que eu havia dado para ela. Aquela mulher entendeu, tudo que eu tenho veio do Senhor. E tudo que eu vou ter também vai vir do Senhor. E aí você percebe, mas pastor, então não tem a ver com recurso, não tem a ver com dinheiro, mas tem a ver com o coração. Onde está seu coração? Por que não tem a ver com recurso? Tem a ver com fé. A palavra de Deus fala que, nós estudamos isso também, que chegou um momento na vida do povo de Israel, que eles eram escravizados, estavam no Egito, e o Senhor libertou eles com o braço forte, e eles foram do Egito para o deserto. E a palavra de Deus fala que quando eles foram do Egito para o deserto, eles foram ricos. A palavra de Deus fala que eles eram escravos e pobres. Eles se tornaram livres e ricos. E foram para o Egito. E ricos. Mas o que eles poderiam fazer com aquela riqueza no Egito? Nada. O que você pode... Você não tem com o dinheiro... O dinheiro que eles tinham, a riqueza que eles tinham, não tinha utilidade lá no deserto. O dinheiro que eles tinham só tinha utilidade para uma coisa: edificar o reino de Deus. E a palavra de Deus fala que eles não poderiam comprar dinheiro com o dinheiro que eles tinham, porque não tinha comércio lá. Eles não poderiam plantar no deserto, mesmo eles sendo ricos. Essa é a riqueza que o mundo tem para oferecer para você. É uma riqueza que você pode usufruir aqui no mundo, mas na eternidade ele não tem efeito nenhum. E a palavra de Deus fala que todos os dias eles comiam maná que vinha do céu, mesmo eles sendo ricos, mesmo eles sendo muito ricos. Quem sustentava eles era o próprio Deus. Uma comida que representava o quê? Cristo Jesus na vida deles. E para encerrar, eu gostaria que você abre lá em Romanos, fala o seguinte: quão grandes são as riquezas de Deus, como são profundas o seu conhecimento, a sua sabedoria. Quem pode explicar suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Como dizem as Escrituras, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem já deu alguma coisa a Deus para conhecer dele ou receber dele algum pagamento? Pois todas as coisas foram criadas por ele, e tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Em outras palavras, tudo é dele e tudo é para ele. Você pode ser uma pessoa hoje muito pobre, e você vai enriquecer, e você vai prosperar. Mas nunca se esqueça de onde você veio e para onde você vai. Nunca se esqueça disso, que tudo é dele e tudo é para ele. Eu gostaria que você colocasse a imagem lá, ô Diego, a imagem do projeto, está no grupo online, na mídia, não sei quem está aí. Eu queria orar por algo e dar um testemunho aqui. Quando eu era criança, antes disso, eu gostaria de ler aqui a Bíblia. Abre lá em Êxodo, capítulo 3, verso 20, verso 22. Só coloca o versículo primeiro, Êxodo, capítulo 3, verso 22. Fala o seguinte: cada mulher israelita deverá pedir às mulheres egípcias que tiverem morando na casa dela, ou sejam suas vizinhas, que lhe deem objetos de prata e ouro, e roupas com que vocês vestirão os seus filhos e suas filhas. Assim, vocês tomarão as riquezas dos egípcios. Presta aqui atenção. Meus irmãos, a palavra de Deus fala que com mão forte, através de Moisés, Deus libertou o povo da opressão do diabo, que eles estavam ali vivendo no Egito.
Mas a promessa de Deus para o seu povo que era que eles iriam para a terra de Canaã. Mas para eles chegarem na terra de Canaã, eles precisariam ser livres, eles não poderiam ser escravos. E a promessa não era só liberdade, a promessa que era? Riqueza também. Porque o povo de Deus não pode servir a Deus de forma pobre, miserável. Porque nós servimos o Rei dos Reis, nós não servimos o Rei dos pobres, nós servimos o Rei da prosperidade. E é interessante que a palavra de Deus fala que até esse versículo aí, a palavra de Deus fala que o Senhor manifestou tanto poder, parecia filme de Hollywood. Era água, o mar lá se tornando sangue, era vindo sapo, piolho, o anjo da morte aparecendo. Sim, era coisa que você só via em filme. E o poder de Deus se manifestando à torta e à direita. Mas a palavra de Deus fala que aí eles foram libertos. Quando eles foram libertos, só faltou uma coisa para eles saírem do Egito, ficarem ricos. Porque você libertar um escravo e falar assim, ó, vai viver a vida do jeito que você quiser, não vai dar certo. Eles vão se colocar debaixo da influência da escravidão de outra coisa. E a palavra de Deus fala que naquele dia, o Senhor fala para Moisés, vocês vão procurar, cada mulher vai pedir para a sua vizinhança, ouro, prata, bronze e roupa, para vocês colocarem nos filhos de vocês. E nesse dia, vocês vão tomar as riquezas do Egito. Como que o povo hebreu ficou rico? Foi através das mulheres, não foi através dos homens. Por quê, pastor? Quando eu li essa conta, eu falei, Senhor, por que a riqueza vem através das mulheres? Então você tem que casar com uma mulher de Deus. Se você quer ficar rico, você vai casar com uma mulher de Deus. Você percebe a prosperidade, está aí. Mas deixa eu te falar uma coisa, por que eu estou te falando isso? Por que foi através das mulheres? Porque as mulheres, elas tinham acesso às riquezas de Faraó e do Egito. As mulheres eram as empregadas, as mulheres, elas que ajudavam as moças egípcias. Então eu fico imaginando, quando as mulheres, elas estavam ali lavando louça, elas ficavam vendo aqui a casa do povo lá dos egípcios. Nossa, olha que casa poderosa, meu Deus do céu, Deus, eu quero uma casa como essa. Então, na verdade, aquelas mulheres tinham acesso às riquezas que os homens não tinham. Os homens estavam preocupados com o quê? Com a opressão do diabo. E as mulheres estavam preocupadas com o quê? Com casa, com carro, com as riquezas. Então, as mulheres tinham acesso. Você só vai ser próspero quando você tiver acesso à prosperidade. E a prosperidade tem a ver com a mente. Eu fico imaginando que quando as mulheres estavam ali lavando a louça, vinha a dona da casa e falou assim, nossa, você é parente de Moisés? Sou. Moisés foi aquele cara lá que trouxe as pragas do Egito? É ele mesmo. É mesmo? Puxa vida. Aí de repente, no dia seguinte, bate ela na porta, estou indo embora. Eu queria falar uma coisa para você. Eu preciso de ouro, prata para ir embora. As mulheres devem ter falado assim, não, pode levar tudo que você tem. Que se Moisés fez isso, por que não vai fazer se você... Então pode levar tudo. Por que elas pediram? Porque elas tinham acesso. Geralmente a mulher é mais sensível a Deus do que os homens. Mas é interessante que através dos homens, as mulheres desfrutaram a libertação. Mas através das mulheres, aqueles homens desfrutaram as riquezas dos céus. Primeiro vem libertação. E a libertação, sobre Mamon, meus irmãos, só tem como você sair, só existe uma forma de você sair debaixo da influência de Mamon. Através de um milagre financeiro. E esse milagre financeiro é o que o Senhor vai fazer nesses dias, nesse jejum de 21 dias. Mas depois que você é liberto, você precisa ter acesso às riquezas dos céus. Moisés trouxe libertação, e aquelas mulheres trouxe prosperidade. Por quê? Porque tudo vem dele e para ele. Mas eu gostaria de terminar orando. Bota lá a imagem. Eu apresentei na quarta-feira um projeto. Você percebe, a casa aqui está pequena, as pessoas estão em pé, e acredite em mim, a mesma quantidade dessas pessoas que hoje estão aqui, nós temos uma mesma quantidade de pessoas que não estão aqui, que faltaram. Tem o povo da manhã, tem muitos dos jovens que não vieram, tem muitos dos adultos que é do período da noite que não vieram. Então essa casa aqui cabe mais ou menos confortado 200 pessoas. E entre membros e frequentadores assíduos, nós somos mais de 600. Então não cabe todo mundo sentado aqui. Concorda comigo? Imagina. E aí o que o Senhor faz? Fica que nem aquelas mulheres. Eu estou lá, olhando, andando aqui na região aqui do Tatuapé, e falando, Senhor, eu quero essa casa para mim.
Enquanto tem alguém pelejando por mim, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, trazendo libertação, eu vou ser que nem essas mulheres. Senhor, eu quero essa prosperidade, essa riqueza para mim. Mas eu gostaria que nós orássemos agora de forma intencionais. Porque nós estamos orando, eu estou orando todos os dias, meio-dia na live, orando pelos seus alvos financeiros. Mas também todos os dias nós estamos orando pelo nosso alvo. É a nossa casa, é o prédio da nossa igreja. Mas você precisa visualizar isso para você orar. Coloca a imagem aí. Eu quando era criança, para você entender o meu contexto, quando eu era criança, eu vim de uma situação assim, muito precária. Quando eu tinha entre mais ou menos 10, 11 anos, eu morava numa casa e eu e meus irmãos dormíamos num porão. Então, era uma casa que tinha um quarto, sala, cozinha e banheiro. E para dormir eu tinha que abrir um alçapão na sala, descer, e eu e meus irmãos dormiam no alçapão. E nesse alçapão só tinha um quarto, e não tinha banheiro. E para eu ir no banheiro, nós tínhamos que ir no banheiro que ficava no quintal. E aquele banheiro era dividido com os vizinhos que tinha na casa daquele quintal. Então você imagina, aí você vai de madrugada no banheiro, se você assim, às vezes está o vizinho esqueceu de ver, e você vê aquela cena que ninguém gostaria de ver. Eu vivia num contexto de muita miséria, meus irmãos. Mas hoje não é assim a minha história, nem a dos meus pais. Quando que mudou isso? Foi quando eu fui liberto de Mamon. Foi quando eu descobri que o Deus que eu sirvo, Ele não é miserável. E Ele não vai, de alguma forma, não atender minha oração. Porque naquela época, sabe qual que era o meu sonho, quando eu era criança? Era ter um quarto com banheiro. Para mim era o sonho. Assim, eu podia ter uma casa sem sala, sem cozinha, mas o quarto tinha que ter banheiro. Porque para mim era uma vergonha muito grande. Eu ter que acordar de madrugada para ir no banheiro, chegar lá, porta fechada, porque o vizinho está usando. Depois era uma coisa assim, eu sempre sonhei com isso. Hoje as minhas filhas, elas já têm. Eu tenho uma casa com 3 quartos com suíte. Como que isso aconteceu? Isso é Deus. Isso chama-se prosperidade. Mas é interessante que eu conquistei essa casa e não precisei sacrificar casamento, não precisei sacrificar tempo de qualidade com a minha família, não precisei sacrificar nada, não precisei usar droga, não precisei ficar trabalhando às 5 da manhã até às 11 horas da noite, não precisei fazer 5, 6, 7, não precisei fazer nada disso. Simplesmente eu entendi, o Deus que eu sirvo é próspero. E eu sempre orava, Senhor, eu quero uma casa, eu quero uma casa, eu quero uma casa. E Deus nos deu uma casa. Eu quero mostrar para você a planta da casa, essa aqui. E a gente vai orar aqui. Eu não ia mostrar isso aqui, mas Deus me incomodou. Meus irmãos, nós estamos orando para um salão como esse. Nós estamos em negociação. O que acontece? Aqui é a entrada do prédio da igreja. Quem estiver vendo daqui, você vai ver, nós vamos ter 40, contando aqui, vamos ter 60 metros quadrados só na entrada. 3 vezes maior que essa entrada. Não vai ter mais esse problema do pastor estar pregando, o povo chegou do encontro e não sei o quê. Não vai ter mais isso. Aí o que vai acontecer? Olha só, você vai entrar aqui, é que não dá para mostrar aqui. Você vai entrar aqui, vai ter uma salinha aqui de 80 metros quadrados, onde os juvenis vão ter o seu culto. Os seus filhos vão chegar, eles vão para um culto que vai ser para eles. Juvenis, todo mundo vai ter o culto para eles. Vai ter palco, tudo vai ter para eles. E aí depois o que vai acontecer? Aí depois eles vão para a salinha deles, onde eles vão adorar o Senhor, vão buscar o Senhor. Onde os seus filhos vão ter uma mentalidade de vencedor. Você pode não conquistar muitas coisas agora, porque já se passou muito tempo, mas os seus filhos vão conquistar. Às vezes a restituição virá através dos seus filhos, mas você precisa ensinar os seus filhos no caminho que se deve andar. E aí o que vai acontecer aí? Vai ter um banheiro aqui, banheiro chique, dos 2 lados, aí você vai vir aqui para o salão, e nós vamos ter um salão que é o dobro desse salão. Por que eu estou orando isso? Porque o Deus que eu sirvo não tem problema de caixa. E eu pedi nesse jejum de 20 dias, eu falei assim, vai orar pela sua oferta. Mas não vai perguntar para Mamon se você pode ofertar ou não. Fala para o Senhor, Senhor, eu quero ofertar. Senhor, eu desejo ofertar. É a minha casa, a minha história está nisso. Deixa eu te falar, o prédio não é mais importante do que você, mas o prédio tem a sua importância. E recentemente eu comprei um apartamento, assim, foi um mover de Deus na minha vida, para adquirir esse apartamento. Mas o meu apartamento não é mais importante que as minhas filhas e nem que a minha esposa. Mas ele é importante, porque naquela casa
expressa o Deus que eu servo. Aquela casa, na verdade, expressa a intimidade que nós temos. E a casa para onde nós vamos expressa o Deus que nós servimos. É um Deus próspero. A casa que nós vamos expressa a intimidade que nós temos com o nosso Deus. A casa para onde nós iremos expressa a grandeza do Deus que nós servimos. Expressa a grandeza que nós somos diante de Deus. Vocês estão dispostos a fazer isso? Sim ou não? Eu gostaria que você se levantasse. Deixa eu falar uma coisa para você. Nesse livro que eu li em Êxodo, capítulo 3, a palavra de Deus fala que... Não fala quanto tempo que aconteceu isso, né? Se foram dias, eu imagino que foram dias, não chegou a ser uma semana. Mas... ali era um povo pobre e escravo. De repente eles se tornaram livres e ricos. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. E eu gostaria de louvar o Senhor. Você que foi no encontro, feche seus olhos e louve o Senhor. Fala: Senhor, eu quero servir esse Deus. Aliás, eu sirvo esse Deus, mas eu também quero ter a mesma mentalidade que Ele. Eu já entendi que as minhas bênçãos estão nas regiões celestiais. Senhor, eu não quero mendigar o pão. Eu não quero mendigar aquilo que eu já tenho. Eu não quero, ficar implorando por aquilo que eu já tenho acesso. Você tem acesso. Você tem acesso. O acesso à sua mente. Passa a tratar o Deus que você serve como o Deus da prosperidade, o Deus da abundância. Ele vai mudar o percurso, a história, o rumo da sua vida. Basta acreditar nele. Até então, Deus ele poderia fazer algo de forma poderosa. Mas você vê, ele fez de forma simples, através das mulheres. Isso fala do quê? De conexão. Isso fala de favor. Deus ele vai fazer tudo no seu tempo, mas Ele vai fazer. E eu gostaria que, enquanto nós louvássemos aqui, depois eu gostaria de orar por esse alvo que nós temos. Qual que é o alvo? Ele vai precisar te prosperar muito, porque nós vamos para uma casa maior e para uma casa melhor. E quem que vai dar isso? Não é Mamon, é o Deus da prosperidade. Nós servimos a Deus e não as riquezas. Amém?